Eu ia começar esse vídeo aqui falando que o São Paulo venceu o Corinthians. Só que eu pensei bem, cara, o São Paulo não ganhou do Corinthians. O São Paulo ganhou, o São Paulo convenceu e muito nesse jogo. E tem muitos pontos importantes pra falar dessa partida. Cara, um jogo que realmente, assim, se você pegar, você que tá assistindo o meu canal aqui, tamo junto, galera, obrigado por acompanhar aqui. Mas da semana passada eu fiz um vídeo falando sobre desânimo com o São Paulo, depois do jogo contra o Flamengo. Porque, cara, é um fato, tem muitas coisas que desanimam no São Paulo, envolvendo diretoria, envolvendo jogadores que não estavam rendendo, tem muita coisa, isso é fato. Só que voltei a minimamente ficar animado, cara, e quando eu falo ficar animado, eu falo por quê? O São Paulo pegou um fortíssimo Red Bull Bragantino, aí você vai falar, né, aqui fortíssimo Red Bull Bragantino, cara, é um time que há um tempo, no Campeonato Brasileiro, briga ali nas cabeças, né, a gente sabe que é a grande verdade, o Bragantino de uns tempos pra cá é um time que briga por título, cara. A gente demora pra virar a chavinha na cabeça, né? Porque sempre o Bragantino foi um time de menor expressão aqui no Brasil, tal. Só que é um projeto muito legal junto com a Red Bull. Os caras estão brigando lá em cima. E o São Paulo empatou e, na minha opinião, fez um jogo até que convincente contra o Bragantino. Principalmente o primeiro tempo, que aí tomou aquele gol no finalzinho, né? Do primeiro tempo, foi. O gol no finalzinho do primeiro tempo, que aí acabou dando uma atrapalhada. Só que o São Paulo fez um bom jogo. Agora, contra o Corinthians, cara, desculpa, mas na minha opinião, o São Paulo, finalmente, esse ano, mostrou assim, treinamos. Minha impressão é essa, tá? Tem um lance, eu não posso colocar aqui por direitos autorais, mas no primeiro tempo, cara, que na minha opinião até o juiz poderia ter marcado um pênalti, tá? Ali pro São Paulo, de que o jogador do Corinthians faz uma carga aqui, e no Ferreirinha, se eu não me engano. Cara, aquela jogada, você para pra ver, o São Paulo troca passes ali, de forma interrupta, vai trocando passes por quase um minuto, ou mais de um minuto até. Então, cara, são coisas assim, saída de bola, esquema com 3 zagueiros, que na minha opinião o São Paulo ainda tem que contratar um zagueiro ali pra estar no banco. Você vê um São Paulo diferente, você vê um Luciano jogando mais perto do gol, diferente. O Luciano fazendo 2 gols, pisando na área, o segundo gol do Luciano é gol de centroavante, gol de atacante. Se joga ali na bola e faz gol, né? E contra o Corinthians é impressionante como ele cresce, o Luciano, né? E eu já falei várias vezes aqui, tá? O Luciano é um cara que eu sou fã. Eu acho que o torcedor São Paulino tem que respeitar o Luciano, porque é um jogador que tá o quê? 5 anos no São Paulo? 2020? 5 anos no São Paulo. E sempre foi um cara que se entregou muito em campo. Eu sei que tem muitas coisas, e é normal a crítica, né? O jogador sabe disso. Tem muitas coisas que em certos momentos incomodavam. Ele Luciano, só que é um cara que cresce em momento grande, cara. Ele cresce em momento grande com o São Paulo. E o Baby, líder da Independente, ele falou um negócio que eu concordo. Que, cara, em 2017, quem bateu no peito e ajudou o São Paulo numa situação difícil foi o Hernanes. Esse ano o cara que tem que bater no peito, já que o Lucas tá lesionado, né? Vamos torcer pro Lucas voltar logo. Cara, é o Luciano, cara. O Luciano tem que ser esse cara líder, demonstrar liderança, ir pra cima. Tem que ser ele. Então a partida que ele fez contra o Corinthians vai além dos gols. É um cara que, ele sabe ser um São Paulino dentro de campo, assim que eu posso dizer. E foi muito bem. A gente para pra ver, Rafael foi pouco acionado, né? Mas foram 2 defesas importantíssimas que ele fez. Uma defesaça, num passe ali muito bonito que o Memphis deu. E ele fez a defesa. A zaga do São Paulo, cara. A zaga, eu sempre bato na tecla, né? De que, na minha opinião, a zaga do São Paulo é o ponto mais forte do time. E porque tem o Arboleda, que eu acho muito bom. O Alan Franco, que eu acho muito bom. E o Ferrares, que eu acho muito bom zagueiro. O Ferrares estava jogando de lateral, eu não concordo, tá? O Ferrares, pra mim, é um bom zagueiro. Vimos nesse jogo aí. Então, o São Paulo tem 3 jogadores bons pra posição. 3 caras que eu acho que dão conta. O Sabino é um reserva ali, ok. Mas tem que contratar outro. Até porque é importante, ou subir um jovem da base também, o Igão, não sei como ele tá no Sub-20, mas é um cara que já treinou no profissional durante grande tempo, ano passado. Então o São Paulo tem bons zagueiros. No meio, Marcos Antônio, porra, cara, o que a gente vai falar do Marcos Antônio também? É um cara que tá jogando muita bola, cara, segundo jogo seguido que ele faz partidaça. E o São Paulo é que a gente não, a gente me incluindo, óbvio, né? Mas talvez a gente não tenha se atentado. O São Paulo, quando ficou sem o Marcos Antônio, sofreu muito no meio campo. Quando o Marcos Antônio agora ficou lesionado. É um jogador importantíssimo pro São Paulo. Importantíssimo. Então é outro cara que vai ser muito útil na temporada. Renovou o contrato, né? Agora com o São Paulo. E tenho certeza que vai ser muito importante. E o time todo, né, galera? O time todo rendeu, cara. Minimamente assim rendeu. O Luciano, na minha opinião, claro, foi o cara do jogo. Não só pelos 2 gols, mas, tava ali em todo lugar. Pá, o Luciano, muito bom de bola. E tem que enaltecer aqui o Crespo. Porque o Crespo teve... Cálculo rápido aqui, o Crespo teve quantos dias? 30 dias, talvez menos, né? O Crespo teve uns 20 dias de trabalho, 25, sei lá. E, cara, é um São Paulo diferente, Eu não sou daqueles caras que ficavam aqui batendo nos meu dia, não. Eu realmente acho que o ciclo tinha se encerrado e que era o momento dele respirar novos ares. Só que o Crespo
me impressionou nesses 2 jogos, assim. O São Paulo demonstrou um padrão tático, o São Paulo demonstrou uma formação diferente e já adaptado. O São Paulo trocou passes, o São Paulo teve movimentação. Foi um São Paulo diferente, São Paulo que eu gostei de assistir o São Paulo, entendeu? E com o Zubeldia eu não tava com essa sensação, cara. Eu tava com uma sensação de que, pô, não tava mais rendendo. Então, interessantíssimo. Bate o ânimo agora também, né, no torcedor que precisava disso. São 2 jogos difíceis, né? O Corinthians também tá muito mal. Você para pra ver o trabalho do Dorival no Corinthians ainda não tá tendo frutos. E eu bato muito na tecla no Corinthians de que a culpa, cara... Cara, olha o que aconteceu esse ano no Corinthians. Tá louco. Desculpa, meu nariz aqui, eu tô de férias, meu nariz deu uma tampada hoje. Mas, cara, olha a situação do Corinthians. Você para pra ver, é inacreditável, inacreditável. Diretor tentando invadir a sala da presidente. Presidente tentando voltar ao poder. O Corinthians todo dia tem uma bomba diferente. Então, cara, na minha opinião, a culpa vai muito além do jogador que tem que render, vai muito além do Dorival que tem que fazer o time render. Só que é uma situação muito difícil do Corinthians, cara. Muito, assim... o Corinthians é um time que esse ano a tendência é que brigue pra não cair também. E aí vai sendo esse ciclo vicioso, né? Inacreditável. Tamo junto, galera. Vitória do São Paulo. Contra o Corinthians já estamos acostumados. Aí nos últimos tempos, São Paulo vem de excelentes resultados. Acertei meu palpite ali. 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bom, em primeiro lugar, o Crespo, eu acho que conseguiu ajeitar algumas peças que o Zubeldia teimava em não ajeitar. Primeira delas, Luciano. Esse cara, depois do Lucas, que é a grande estrela do clube, mas que não tá jogando esse ano, é a nossa maior referência no ataque. Ele é atacante, gente. Ele tem faro de gol. Ele chega na área. Ele é o Lucianjo da galera. E hoje provou mais uma vez que tem faríssimo de gol. Contra o Bragantino, eu já achei que ele jogou bem. E além de ter jogado bem, foi dele o passe, não foi nem lançamento, nem cruzamento, foi passe para a cabeça do André Silva. E o segundo gol do André Silva lá no bate-rebate foi o Luciano que tocou na bola antes do André Silva chorosamente empurrar pro gol. Então, ó, Luciano, gente, é atacante, não é meia. E uma das maiores críticas ao Zubeldia é a insistência em colocar o Luciano como meia. A editoria colocou a camisa 10 pra ele também, né? Então, só que o Luciano não reclama, e não reclamava que tava jogando de 10. Enfim, a segunda coisa importante, fechar a casinha. 3 zagueiros de verdade. Contra o Flamengo, sofremos pra cacete, cara. Agora contra o Bragantino, já jogamos bem primeiro tempo, já evoluímos. E agora, o primeiro tempo do São Paulo de novo aqui contra o Corinthians, foi o primeiro tempo de gente grande. Demorou pra sair o gol, e só não saiu o primeiro gol tão cedo, porque o VAR é safado, naquele lance do Oscar, e o árbitro é cego. Ou mal intencionado, vocês que decidem. Prefiro achar que o Daronco não viu o lance. Mas era obrigação do VAR de chamar o árbitro. Aquela cama de gato lá, se fosse fora da área, se fosse um passo fora da área, ele dava. Se fosse no meio de campo, ele dava e talvez até dava amarelo para quem deu cama de gato. É inadmissível esse lance não ter sido pênalti, na visão do VAR. Porque o árbitro, ele pode ser cego, ele pode ser, mas o VAR tá lá para isso. Então, para mim, a responsabilidade é total do VAR. Apesar do Daronco ter dado muita invertida de falta, é um árbitro complicado esse bombadinho. Mas tudo bem. Primeiro tempo de excelência. Tava demorando para sair o gol, e o gol saiu em dose dupla com o nosso Lucianjo. Outro cara que, por fatalidade ou pelos deuses, entrou hoje no lugar do Enzo Dias e teve uma indisposição dentro do vestiário, e que finalmente fez a sua estreia no São Paulo. Hoje ele estreou pelo São Paulo, foi o Wendel. Esse é o Wendel que a gente quer. E não aquele Wendel fora de forma, fora de ritmo. Esse é o Wendel, e que pode casar muito bem num 3-5-2. Jogou muita bola, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do São Paulo foi praticamente impecável taticamente. E a bola não entrou, só entrou no final, mas em dose dupla. E teve um pênalti. Já na segunda etapa, eu acho que o jogo foi um pouco mais administrativo do São Paulo. Não foi burocrático. Burocrático eu acho que é muito forte. O São Paulo não jogou mal, jogou bem. Mas teve menos posse de bola, o Corinthians veio pra cima. O Corinthians tinha que vir pra cima, o São Paulo não tinha que ir pra cima do Corinthians. Mas o Corinthians tinha que ir pra cima do São Paulo, e eles tiveram mais a bola, tiveram mais chances, rondaram mais o Rafael. Apesar de, na minha visão,
participação mesmo do Rafael foi só no último lance do jogo. Uma baita participação. O goleiro tem que ser assim. Mas assim, faltou pro São Paulo na segunda etapa muito mais precisão na hora do último passe ou na hora do chute ao gol. Teve muita chance. O Corinthians veio pra cima, o São Paulo teve um contra-ataque à disposição. O Crespo colocou o Tapia, colocou o Ferreirinha. Dava pra ter chegado melhor, sabe? O Cédric, faltou precisão no Cédric no chute, no passe, no ataque. Na defesa não foi mal, mas tá faltando do Cédric. Eu não sei de onde ele vai tirar, mas tá faltando. Será que ele era tão ruim assim lá no Arsenal, por exemplo? Será? Que era tecnicamente tão ruim no ataque, por exemplo? Não sei. Mas enfim, se ele tivesse feito um gol hoje, acho que podia subir a confiança do português. Mais uma partida que o São Paulo tinha que ganhar. Ganhou, convenceu e chamou a torcida para si. A torcida que com razão estava criticando muito o time. A derrota do Vasco foi a gota d'água, né? Mas eu acho que o Crespo conseguiu colocar o 3-5-2 dele com o zagueiro de uma forma melhor do que o 3-4-3 do Zubeldia, não sei. Sabe, 3-4-2, não sei. O Zubeldia não estava funcionando. E estava teimoso em relação ao Luciano. Vamos ver se com o Oscar não tem nada de ruim, né? Mais uma vez um jogador lesionado, dessa vez também não foi culpa do clube. E a má intenção do VAR, eu não me conformo com a má intenção. Tá? Deixa no comentário o que vocês acham do VAR e do Daronco nesse jogo. Mas enfim, venceu, está convencendo o Crespo, era necessária a mudança. E a gente respira um pouco mais aliviado, não porque a gente fugiu da zona do rebaixamento, porque a gente ainda tá rondando a zona, mas porque a gente tem time para fugir dessa zona do rebaixamento, sim. Vamos pular essa primeira etapa aí, vamos jogar bem contra o Fluminense, vamos jogar bem contra o Juventude fora de casa, vamos finalizar esse primeiro turno de uma forma mais digna, pra gente ter aí um pouco mais de respiro para as Copas e também de confiança pro torcedor de que o São Paulo pode sair dessa Série B aí que ronda a equipe. Vamos falar agora o que rolou, bastidores da ida dos caras lá. Eles chegaram lá, ficaram esperando, não falaram com a imprensa antes, ficaram mais ou menos 1h20 e pouco, quase 1h30, e também não falaram na saída, quando eles acabaram saindo depois da reunião. Então a informação que eu tenho é que eles conversaram que estava lá o único dirigente do São Paulo, era o Muricy, estava lá o Crespo, estava lá os assistentes dele e os jogadores. A proposição do pessoal da Independente era passar apoio, era dar alento aos jogadores, era passar uma mensagem de carinho, uma mensagem de apoio para os caras. Para o Muricy especificamente, o que eles falaram? Que eles sabem que precisa de reforços, que eles querem que o Muricy leve a mensagem para o Casares, para o pessoal do administrativo de São Paulo para baixar o preço dos ingressos, e que eles sabem que o São Paulo precisa de reforço, mas não que eles não confiassem nos jogadores que o São Paulo tem, mas que eles acham que é muito pouco para jogar as 3 competições, que o São Paulo é muito grande para ficar tendo que escolher abrir mão de competição, não sei o que o São Paulo precisava de jogadores que chegassem para resolver. Essa foi a fala deles para o Muricy. No que diz respeito à fala deles para os jogadores, foi só apoio. Foi só apoio. Só apoiaram, disseram que eles vão gritar, que eles vão cantar, que eles querem que os jogadores se dediquem ao máximo, que eles querem ver luta, que se eles lutarem o estádio vai cantar o tempo todo, que eles vão puxar o coro o tempo todo do estádio, vai gritar o nome dos jogadores, que os principais jogadores do estádio, como do time, como Luciano, André Silva, Rafael, Arboleda, esses jogadores, Alisson, que esses jogadores puxassem a responsabilidade nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, e que esses jogadores assumissem a responsa, como lá atrás outros assumiram, como Petros, Hernanes, essas coisas todas. Essas foram as falas que eles disseram. Ou seja, para os jogadores foi 100% de apoio. Eles não falaram absolutamente nada, não teve cobrança nenhuma. A única coisa que eles falaram é assim: corram por nós que a gente vai cantar por vocês. Foi mais ou menos isso. As palavras deles foram essas. Faz aquele blá blá blá, porque o cara também não consegue concatenar direito as ideias, então ele fica uns 20 minutos para poder conseguir passar uma ideia. Mas foi basicamente isso, não teve cobrança, não teve pressão, não teve intimidação, não teve nada disso. Foi muito nesse sentido de deem o máximo de vocês que a gente vai cantar o tempo todo e vai puxar o estádio, a gente consegue reverter isso, a gente já fez isso lá atrás, a mensagem foi essa.
E com relação ao Muricy, que realmente o pessoal fala sobre diretoria, eles passaram esse recado: precisamos contratar jogadores, vocês sabem que a gente precisa ter mais elenco, a gente precisa ter jogadores que resolvam do tamanho da grandeza do São Paulo, que ok, acho que todo mundo concorda com isso, acho que não é uma coisa que ninguém discorde, isso aí é uma unanimidade entre todo mundo, entre torcedores, conselheiros, dirigentes, sócios, comentaristas, ninguém foge disso. E a outra coisa que eles cobraram lá que o Muricy levasse a mensagem é de que abaixasse o preço dos ingressos para que mais torcedores fossem engrossar o couro e enchesse o Morumbi, enchesse os estádios nas promoções. Isso foi o que aconteceu ontem à noite. Como muita gente ficou cobrando que eles tivessem algum tipo de posicionamento, eles até divulgaram uma nota depois. Dizendo mais ou menos isso que eu acabei de falar para vocês também, nada diferente. Mas eu falo para vocês, a cobrança foi zero. Zero. Eles foram lá apoiar. A única coisa que eles cobraram, assim, que eles falaram um pouco mais de um tom mais alto, foi sobre contratar jogadores e sobre abaixar o preço dos ingressos. Mas o que é uma coisa que a gente vem falando em live aqui também já há pelo menos uns 10 dias. Então, absolutamente nada de mal. Acho que no final das contas, eles tiveram uma postura, uma posição basicamente igual a qualquer torcedor do São Paulo, nada diferente do que a gente vem falando aqui nos vídeos ao longo do tempo. E o que eu venho observando também nas conversas dos grupos, essas coisas todas. Então, é muito nesse sentido das trocas de ideias, de conversa. É o que eu digo, assim, acho que foi uma ação mais de promoção própria deles, de dizer, olha, nós fomos lá e fizemos nosso papel, porque eles também recebem cobranças de torcedores de que eles sejam mais atuantes, do que propriamente eles tenham ido como sentido. Acho que o contexto do esporte, do Vasco, essas coisas é diferente. Ah, mas o Vasco ainda está acima da gente na tabela. Cara, o Vasco está acima da tabela, mas o Vasco caiu, sei lá, 5 vezes nos últimos 10 anos. É uma outra realidade, o esporte também está a mesma realidade. Agora, o São Paulo tem que abrir o olho mesmo, e eu não acho que a ida da organizada tenha mudado ou feito diferença em absolutamente nada, principalmente nesse contexto que eu passei aqui para vocês. Bora trazer sobre Hernan Crespo. O papel do Crespo nessa questão toda do Lucas, o quão foi importante isso, a gente vai misturar um pouquinho a impressão e a informação, aproveitando também um gancho dado lá pelo Éder Traschini no UOL. Bora trazer assim, porque assim, quando o Crespo dá a coletiva, e aí a gente vai trazer bastidores. O André Galvão, que foi o repórter do SBT Esportes, que fez a pergunta sobre o Lucas Moura e falou, a gente não tem acesso ao médico e tudo mais. E todo mundo pergunta, a gente questiona, a gente, né, nós como imprensa, a gente, não tem um laudo médico, não dá pra falar como é, então a gente também vai tentar buscar essa informação oficial da parte do São Paulo. Acabou a coletiva, não só o André Galvão, mas outros colegas que estavam ali na zona mista em Bragança Paulista vão até a comunicação do São Paulo pressionando, o médico precisa falar, o médico tem que falar, e aí, o Crespo não vai falar, tudo mais. E aí, depois de toda essa pressão, inclusive o comunicador de São Paulo, que é na figura do Felipe Espíndola, falou que não colocaria o médico para falar, e aí dá para entender aí vai a minha opinião também, tá? Dá para entender o motivo que ele não quer fazer com que a equipe médica do São Paulo dá entrevistas como anteriormente, porque infelizmente o Dr. Sanches, que era, vocês vão lembrar, os mais antigos, que vira e mexe todo dia basicamente, ele dava uma entrevista ali para as TVs para contar como é que estava o departamento médico, só que infelizmente acabou tendo uma repercussão negativa a ele acabou, inclusive, um dos apelidos é Dr. Gelol e tudo, então, para preservar um pouco a imagem do profissional, o São Paulo não adotou isso, mas com a pressão da imprensa, o próprio jogador também se incomodando, e o Crespo falando, eu não vou falar, mas depois de tudo isso, houve realmente o boletim médico do Lucas Moura. E isso deve ser de praxe do Hernan Crespo. O Crespo deu uma modificada no sistema que o São Paulo estava sempre se blindando do seu técnico. Isso porque qualquer coisa que acontecia no São Paulo, o porta-voz era o Zubeldia. FIDIC, Zubeldia. Finanças, Zubeldia. Vendas, Zubeldia. Tudo era Zubeldia. E o Crespo, desde sua chegada, ele deixou claro uma coisa. Eu falo do campo. Eu falo do jogo, eu falo dos jogadores, eu falo das minhas questões do meu trabalho.
ele não vai falar sobre departamento médico, ele não vai falar sobre reforços. Reforços é com a diretoria. E até, na minha visão, porque eu tenho a informação de que o Tapia não foi um pedido a dedo, ele falou, eu quero esse cara, mas ele mandou uma lista e dentro dessa lista possível, né, ele foi diminuindo ali as possibilidades e falou, ó, tem o Tapia que a gente acompanha e tal, acho que pode ser uma boa, o scout aprovou e aí veio a contratação. E aí muita gente, de uma maneira deturpada, pegou a fala do Crespo lá contra o Flamengo, depois lá no Maracanã, que ele falou, não falo de... E basicamente ele falou, não falo de reforços, quem tem que falar é da diretoria, fico feliz com os reforços que vem, mas vamos falar com a diretoria. Aí todo mundo, tá vendo? Ele não pediu ninguém, e não foi isso. Ele só está deixando claro que, a partir do momento em que tem outros departamentos, ele não vai assumir as broncas e não vai falar perante outros, passando até por cima de outros cargos. Quem vai falar de reforços? Diretoria. Quem vai falar de problemas, de coisas? Presidentes. Quem vai falar sobre DM? Departamento médico. Então é o Crespo que não será mais um porta-voz da diretoria do São Paulo, ele vai falar único e exclusivamente das questões do campo. Beleza? Informações, Rafinha tem sido uma liderança importante dentro do São Paulo, mesmo não sendo mais do clube. Rafinha está livre no mercado desde ali o término do campeonato estadual, porque ele estava no Coritiba, ele tinha o desejo de encerrar sua carreira ali no Coritiba, mas por alguns fatores ali internos, ali, questão dele ter ido lá para o Bayern, ele ter jogado e não ter ido para o Corinthians, enfim, toda uma confusão que aconteceu lá em Curitiba, ele está livre no mercado e aí ele está se aventurando aí, fazendo comentários de Champions, indo para enfim, tá trabalhando ainda dentro do futebol, mas não propriamente mais como jogador, mas ele ainda não anunciou oficialmente a sua aposentadoria. Ele tem participado, eu fiquei sabendo também que ele ainda faz parte do grupo do WhatsApp ali dos jogadores, que ele é uma figura que sempre é consultada pelos líderes do elenco e que na última terça-feira ele esteve no Super CT, porque o que aconteceu, e aí por isso que os principais líderes do elenco, inclusive, estiveram lá em Bragança Paulista para acompanhar o jogo. Nesse momento conturbado, ali pós o Flamengo, os líderes do elenco entenderam que, a gente precisa de um choque aqui, a gente precisa arrumar a casinha. Nós, jogadores, e esse elenco é um elenco de muito caráter, é um elenco que sempre assumiu as broncas, tanto é que nunca foi um elenco de derrubar técnicos, sempre apoiou os técnicos até quando ninguém mais apoiava, Carpines, o Beldia e tudo mais. Então, o Rafinha foi até o CT para dar esse respaldo, para conversar com os caras, para dar apoio, para dar palavras de incentivo. Então ele tem também participado um pouquinho desse cenário do São Paulo em termos de liderança. Então Rafinha, mesmo ainda não pertencendo ao São Paulo, ainda faz valer a sua influência, é um cara que é ouvido por todos, é um cara respeitado por todos, e até por conta dessa liderança que a diretoria, mesmo com Rafinha não sendo mais uma peça importante dentro do time titular, era por isso que a diretoria queria a sua permanência para essa temporada, mas o próprio jogador acabou optando pela sua ida ao Coritiba. Mas tem ajudado ali nos bastidores, tem ajudado lá no CT da Barra Funda, fazendo valer a sua liderança. Matheus Amaral, revelado nas categorias de base do São Paulo, meio-campista, foi vendido definitivo pelo São Paulo. Ele estava emprestado ao Alexandria da Ucrânia, era um empréstimo de uma temporada, ele tinha saído na temporada passada, por lá ele acabou se destacando, e aí agora o São Paulo vai faturar uma graninha. A gente ainda não tem os valores do negócio, a gente pegou a informação que foi dada lá em primeira mão pelo blog do São Paulo, e aí a gente também está apurando os valores para entender ali se o São Paulo ficou com algum percentual e tudo mais, mas a venda já foi comunicada, inclusive, através das redes sociais oficiais do clube ucraniano. Eles divulgaram na sua rede social de que o atleta permanecerá em definitivo. Por lá ele teve destaque, acabou atuando por muitos jogos, ele foi uma peça importante lá da campanha da equipe, ele está atualmente com 20 anos, ele foi revelado nas categorias de base do São Paulo e agora ele assinou um contrato até dia 30 de junho de 2028 com a equipe ucraniana. Na época, eu me recordo, quando eu noticiei também essa informação, eu lembro que a opção de compra que a gente tinha conversado era menor, era uma opção de compra ali de 1 milhão de euros, que não passava disso.
mas a gente está querendo apurar realmente, de fato, os valores dessa negociação. O São Paulo ficou com um percentual, mas foi um jogador que o São Paulo, que não vinha fazendo parte dos planos do Sub-20, e aí o São Paulo resolveu negociá-lo com uma equipe de fora. Lá ele se destacou, e um jogador que ia ser dispensado, ia ser descartado pelo clube, acaba agora ocasionando numa venda. Então, uma operação que nos bastidores ali internamente foi vista como positiva pelo pessoal de base, porque você pega um ativo do clube que você não quer jogar no seu Sub-20 e que não quer jogar no profissional, você manda para fora, ou ele voltava com uma experiência internacional e aí quem sabe poderia ter mais minutagem ou no Sub-20 ou até quem sabe no profissional, ou você no fim das contas acabou negociando em definitivo e aí vai lucrar uma graninha em relação a isso. Bora aguardar as cenas dos próximos capítulos e a gente vai apurar essa questão de valores para trazer percentual e tudo mais para vocês. Mas o Matheus Amaral não será mais jogador de São Paulo. A Fute Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora ela é parceira oficial do canal Família Tricolor News. Aqui você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. E tem mais, usando o cupom exclusivo do canal Primeira8, você ganha um desconto especial na sua compra. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado.